Olá, essa é a videoaula sobre os conceitos básicos da contabilidade de custos. Programa analítico. Objetivos: prover os alunos de habilidades técnico-científicas para a administração dos custos, para sua utilização como instrumento de apoio para o processo de análise, controle e tomada de decisões. Ementa: conceitos básicos, sistemas e critérios. Classificação dos custos. Composição dos custos de produção. Sistemas de acumulação de custos por ordem de produção. Sistema de acumulação de custos por processo produção conjunta. Bibliografia. Então são esses os livros, né, que essa videoaula foi baseada. Avisos. Isso aqui são mais avisos sobre a aula da UFV, né? Então não serve para geral. Para entender os custos. Uma breve introdução. Carro custa R$ 10.000. O que são custos? Para quem compra, conceito claro. Custo é igual a preço. E para quem produz? Alguns adjetivos: custos contábeis, custos fabris, custos plenos, custos de oportunidade, custos variáveis, custos fixos, custos de propriedade e tantos outros. Tantos adjetivos, uma só palavra, muitos significados. Aspectos históricos. No início, eu preciso contabilizar quantos dentes de dinossauro eu tenho. Um pouco ruim esse exemplo, mas vamos lá. Os usuários das informações. Usuários. Tem os internos e os externos. Os usuários das informações, a gerência passa para o pessoal subordinado, que passam para os outros também, faz auditoria, conferir a qualidade da informação, necessidade de estabelecimento de regras e normas padronizadas. Financeira, gerencial e os custos. São as duas contabilidades que tem, financeira e gerencial, as duas trabalham com os custos. Contabilidade financeira, obrigatória, sujeita às normas e imposições legais, altamente normatizada e padronizada, posterior à auditoria, atende à vontade do leão, no caso imposto de renda, governo, regras próprias. Contabilidade gerencial, instrumentos da contabilidade gerencial, ela tem foco na decisão, não está sujeita às restrições e imposições legais, mais dinâmica e ágil, específica para cada negócio. Análise dos custos. Atende a ambos, financeira e gerencial. Cuidado com a mistura dos focos. Uso da contabilidade financeira no processo de tomada de decisões. Uso da contabilidade gerencial para registro e impostos. Por que estudar custos? A onda da modernidade tem empurrado as empresas para um salto qualitativo que exige muita criatividade, competência e flexibilidade. Controlar e reduzir os custos, formar corretamente os preços de venda dos bens e serviços e arquitetar a estrutura operacional formam a receita básica para o sucesso e sobrevivência de uma organização. Aspectos históricos. Até a Revolução Industrial, no século XVIII, quase só existia contabilidade financeira, que, desenvolvida na era mercantilista, estava bem estruturada para atender as empresas comerciais, levantamento de forma simples dos estoques e apuração do resultado. Estoques iniciais, compras menos estoques finais, igual a custo das mercadorias vendidas, inventário periódico. Aspectos históricos. Vou voltar aqui. Confrontando esse montante com as receitas líquidas, chegava-se ao lucro bruto, do qual bastava deduzir as despesas necessárias à manutenção da entidade durante o período, à venda dos bens e ao financiamento de suas atividades. Repetiu. Demonstração de resultados. Receita menos custo da mercadoria vendida igual a lucro bruto, menos despesa igual a custo operacional. Daí o aparecimento da DRE. Demonstração do resultado do exercício. Com o surgimento da indústria, tornou-se bastante complexa a tarefa de avaliar os estoques dos produtos existentes na empresa e por ela produzidos, pelo fato de que os produtos incorporam diversos fatores de produção utilizados para sua obtenção. Seu valor de compras na empresa comercial estava agora substituído por uma série de valores pagos pelos fatores de produção utilizados. Aspectos históricos. Assim, a preocupação primeira dos contadores foi a de fazer da contabilidade de custos uma forma de resolver seus problemas de mensuração monetária dos estoques e do resultado, não a de fazer dela um instrumento gerencial.
Aspectos históricos. Nas últimas décadas, a contabilidade de custos vem evoluindo e modernizando-se, deixando de ser mera auxiliar na avaliação de estoques e de lucros globais, para tornar-se um importante instrumento de controle e de suporte às tomadas de decisões. Característica da empresa moderna: melhoria contínua e eliminação do desperdício, lotes de produção pequenos, baixos estoques, fluxo contínuo de materiais, filosofia da qualidade total. Sistema de informações gerenciais, contabilidade financeira, contabilidade gerencial. Contabilidade financeira cuida da contabilidade de custos, junto com a contabilidade gerencial, que também cuida do sistema orçamentário, que também faz uma conversação com a contabilidade financeira. Objetivo e finalidade da contabilidade de custos. Conceito: a contabilidade de custos é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e/ou serviços, voltada para a análise de gastos da entidade no decorrer de suas operações, passado versus futuro, verificação de lucros, controle e decisão. Processo ordenado de utilização dos princípios fundamentais da contabilidade para registrar os custos de operação de um negócio. Objetivos: fornecimento de dados para apuração de custos para o cálculo do preço de venda e avaliação de estoques, fornecimento de informações à administração para o controle das operações de atividades da empresa, fornecimento de informações para planejamento, orçamentos e tomadas de decisões, atendimento a exigências fiscais e legais. Contabilidade: contabilidade financeira, contabilidade de custos, contabilidade gerencial. Contabilidade financeira, dirigida ao público externo, orientada pela legislação. Contabilidade de custos, mensura e relata informações relacionadas à aquisição e consumo de recursos pelas organizações. Fornece informações de contabilidade financeira e gerencial. Contabilidade gerencial, informações financeiras e não financeiras que auxiliam gestores em suas tomadas de decisões. Usos da contabilidade de custos. Contábil, avaliação de estoques e custos dos produtos vendidos. Avaliação de mobilizações próprias, avaliação de bens de fabricação própria para uso da empresa. Vinculadas ao planejamento, aplicação relacionada ao orçamento, projeção do plano de vendas e produção, estudos de viabilidade e análise de investimentos. Voltadas à gestão econômico-financeira e mercadológica, formação do preço de venda, avaliação de desempenho de produtos e serviços, formulação das políticas de produtos e preços, avaliação de desempenho de negociações. Voltadas ao controle, controle do planejamento, controle de materiais, controle do processo da administração, controle do ciclo operacional. Preço, custo de aquisição, custo de produção, margem de lucro. É assim que o preço é formado. Uso das informações de custos. Ilustração de uma fábrica processadora de produtos diversos. Então aqui tem o processamento de insumos, entrada de insumos e a saída de produtos. Empresas industriais, predominantemente. Uso das informações de custo, prestadores de serviços, lojas comerciais, instituições financeiras, cooperativas, etc. Sistema de acumulação de custos e suas finalidades. Gastos, custos e despesas. Então tem o custo, né, do produto ou serviço, as despesas, entra nisso o investimento, tudo isso são os gastos. Consumo para estoque, então o consumo para estoque é considerado um custo, consumo do tempo é considerado uma despesa. E o custo do produto vendido? Então, o custo do produto vendido, vamos fazer a demonstração do resultado entre as receitas menos as deduções, custo do produto vendido, que vai ser o consumo para estoque, fez balanço patrimonial, chegou o estoque final, né, e através dele você vai saber o custo do produto vendido, menos as despesas, que é o lucro tributável, menos o imposto de renda, e aí você tem o lucro líquido. CPV, custo ou despesa? Custo do produto vendido, ele é um custo ou é despesa? Terminologia contábil básica. Gastos, custos e despesas são três palavras sinônimas ou tem alguma diferença entre elas?
E desembolso, investimento e perda. Gasto, compra de algo que gera sacrifício financeiro para a entidade. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos. O gasto só existirá na passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço, ou seja, no momento em que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida. Desembolso, pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada. Investimento, gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro período. Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços que são estocados nos ativos da empresa são chamados de investimentos. Exemplo, matéria-prima estocada, máquinas, ações de outras empresas. Custo, gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Só é reconhecido como custo no momento da utilização dos fatores de produção para a fabricação de um produto ou execução de serviço. Exemplo, a matéria-prima num primeiro momento foi gasto, depois passou para investimento, foi registrado seu valor como custo da matéria-prima, e no momento que passou para a produção transformou-se em custo do produto. Despesa, bem ou serviço consumido direto ou indiretamente para obtenção de receitas. São os gastos que a empresa possui, mas não estão envolvidos diretamente com a produção, e sim com o funcionamento da empresa e os gastos que ela terá para vender seus produtos. A comissão de vendas, por exemplo, é um gasto que se torna imediatamente em uma despesa. As despesas reduzem o patrimônio líquido e que têm como característica de representar sacrifício no processo de obtenção de receitas. Perda, bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. Não se confunde com a despesa por sua característica de anormalidade e involuntariedade. Não é um sacrifício feito com a intenção de obtenção de receita. Exemplos comuns são perdas com incêndios, perecimento de estoque, gasto com mão de obra durante o período de greve, etc. O desperdício, perdas, gasto ou perda. Conceito de perdas, bens ou recursos consumidos, mas não incorporados ao produto final. Rotineiro, custos, ocasional, perda. Um exemplo de perdas. Uma fábrica de escovas verificou que o peso de cada escova finalizada é igual a 40 gramas, porém o processo produtivo gera aparas iguais a 10 gramas. Qual o volume de plástico associado ao custo da escova? É 30, né? Custo da escova finalizada 40, desperdício 10. Desperdícios rotineiros devem ser incorporados nos custos. No caso aqui foi 10 e é rotineiro, então é incorporado aos custos. Não foi só uma vez que aconteceu. Então o custo é 50 gramas. Em função de uma falha no fornecimento de energia elétrica, a produção da fábrica de escovas foi obrigada a descartar 60 kg de plástico que estavam prontos para o processo de injeção. Qual o volume de plástico associado ao custo da escova? Aí neste caso acho que já é nenhum. Desperdícios ocasionais não devem ser incorporados nos custos. Perdas iguais a 60 kg, desperdícios ocasionais devem ser classificados como perdas. Custos são acumulados nos valores das mercadorias, frete sobre compra, seguros, etc. Vamos ver se ainda está faltando muito. Vamos ver o tempo aqui, senão não dá para enviar. Eu vou parar e chamar essa parte de parte 1 e continuo. Obrigado.